que se espalha por todos os 4 cantos da terra. Ainda tem vaga. Amém. Ainda tem vaga. O nosso Senhor Jesus Cristo ainda está de braços abertos, fazendo inscrições todos os dias. Ainda tem vaga. E a sua vaga está lá. A sua vaga ninguém preenche. A sua vaga é só sua. A sua vaga foi designada justamente para você. E eu queria convidar você nesse momento para a gente caminhar um pouco nas Escrituras e falar um pouquinho sobre essa salvação maravilhosa que vem através de Cristo Jesus. Eu olhando aqui, eu consigo ver que algumas pessoas não estavam aqui no domingo passado. Não preciso citar nomes, mas você sabe que você não estava aqui domingo passado e pela graça de Deus, no domingo passado, nós terminamos 3 domingos, foi uma série de 3 domingos, falando sobre a última semana de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Antes da sua morte, antes que ele se entregasse, naquela última semana, ele teve uma semana, no nosso ditado popular aqui, teve uma semana busy, foi uma semana bem cheia. E naquela última semana, ele estava fazendo alguns ajustes, alguns acertos finais. E naquela última semana, nós podemos estudar aqui nos últimos 3 domingos, o que aconteceu naquela última semana. Mas, depois, hoje, nós vamos entrar num novo tema. E a igreja achou por bem que a gente continuasse a estudar o que aconteceu depois. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, nós entendemos que a vida humana aqui na terra nada foi como antes. A vida humana aqui na terra nada foi como era antes. Tudo mudou. Tudo mudou porque agora nós temos uma outra ideia. Agora nós temos um reino de Cristo implantado na terra oficialmente. E os próximos domingos nós vamos estar estudando o que aconteceu da morte do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Teve a sua ascensão ao céu. E o que aconteceu no início da igreja, o que aconteceu no início daqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas, aqueles primeiros meses, os primeiros anos, como que a igreja foi avançando e o que aconteceu até chegarmos no dia de hoje. E nós podemos lembrar que poucos dias antes do Senhor Jesus se entregar, nós tínhamos vários discípulos confusos, confundidos e ali cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de necessidade de ser sanada ali algumas dúvidas. E no dia que o Senhor Jesus Cristo foi preso, nós temos ali os discípulos com medo. O que vai acontecer agora? Quando ele foi preso na sexta-feira, ele foi julgado, nós vemos que os discípulos se afastaram, muitos olharam de longe, com medo do que iria acontecer, o que vai acontecer com a gente. Nós estamos, todo mundo no mesmo barco. E a gente vai entender que depois da ressurreição teve uma mudança de mente. Teve uma mudança de mente. Agora nós vamos ver pessoas destemidas e guerreiras e dispostas a tudo para defender esse reino. Nessa última semana que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra, antes da sua morte, se nós olharmos lá para o Evangelho de João, foi onde a gente estudou nos últimos 3 domingos, ele, entre muitas das coisas que ele faz, ele tem no João capítulo 17, ele tem uma oração que ele faz uma oração intercedendo por nós, ele faz uma oração intercedendo por aqueles que haviam de crer, ele faz uma oração intercedendo por aqueles discípulos, ele faz uma oração ao Pai intercedendo para que a gente se acalmasse, para que a gente entendesse que ele estaria junto. Naquela última semana ele desejou, como nós já falamos aqui hoje cedo, ele desejou estar com os discípulos de uma última ceia. Ele estava como um pai que vai viajar e que chama os filhos e fala: eu vou ali, mas eu já volto, mas vai acontecer isso e isso, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E naquela última semana ele deu aqueles ajustes finais para que a gente hoje pudesse ter alguma coisa para seguir. E entre os seus ajustes finais, ele deixou
para a gente uma promessa. Entre os seus ajustes finais, Ele deixou para a gente esperança. E eu queria convidar vocês para estar lendo comigo. Hoje nós vamos caminhar em 3 textos. E esses 3 textos vai nos relembrar essa promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para nós. Vamos primeiro ler o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14. Capítulo 14, a gente vai estar lendo no versículo 15, 16, 17 e 18. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nesse texto aqui de João, do Evangelho de João, ele está fazendo alguns ajustes, como nós já mencionamos. Ele está acalmando os seus discípulos, ele está conversando com eles de perto e falando, gente, vamos relaxar. No início desse capítulo 14, ele fala, não se turbe os vossos corações. Ele fala para os seus discípulos que ele iria para o Pai, preparar lugar para eles. E que ele iria voltar. Eu estou indo, mas eu volto. E nessa conversa que tem aqui no início do capítulo 14, um discípulo fala para ele assim, Senhor, para onde o Senhor está indo? Para onde o Senhor está indo? Qual é o caminho que o Senhor está indo? E ele revela para esse discípulo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naquela conversa que Jesus tem com esses discípulos, ele está preparando eles, ele está dando a eles essa promessa de que ele enviaria um Consolador para estar com eles. Eu estou fazendo esse plano de fundo para a gente poder entrar na semana seguinte de sua morte. Porque aqui há uma promessa de que ele não nos deixaria sozinho. Há uma promessa de que ele não nos abandonaria. Há uma promessa de que ele não passou aqui 3 anos com seus discípulos fazendo esse ministério lindo que ele fez e após se entregar e após morrer, ele ia nos deixar para lá e que vocês agora que se virem. Há uma promessa de que Jesus mandaria um outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Amém. No versículo 16 ele fala, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador. Irmãos, aqui nós estamos diante de um texto que é riquíssimo. É uma promessa, a promessa talvez mais maravilhosa que Jesus fez naquela última semana. É a promessa de que Ele não nos deixaria só. É a promessa de que Ele estaria conosco, independente da circunstância. É a promessa de que Ele estaria conosco, independente do momento que a igreja ou que nós individualmente estivéssemos vivendo. É a promessa de que Ele estaria conosco, independente da circunstância. É uma promessa maravilhosa. É uma promessa que cada pessoa, cada cristão, cada pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador de suas vidas, é a promessa que você nunca deve se esquecer dela. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele está conosco todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo. O Espírito da verdade, Ele habita convosco e Ele estará em vós. Há uma diferença entre habitar convosco e estar em vós. Nesse momento aqui da história, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo morrer, o Espírito já estava ali com eles. O Espírito já habitava com eles. Já estava com o Senhor. Mas o Senhor promete que Ele estará em vocês. O Espírito de Deus estará em vocês. E a gente vai entender daqui a pouco como que esse Espírito está em nós. O que é necessário para que esse Espírito esteja em nós. E o Espírito que o Senhor nos prometeu, Ele seria para a gente como um Pai, nos guiando diariamente. Ele fala, não os deixarei órfãos, mas eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês o tempo todo. E o fato é que aquela conversa ali passou. João 14 passou. Os dias seguiram naquela última semana. E poucos dias depois,
o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu e foi sepultado. Ele morreu e ele estava cumprindo ali o que o Senhor Jesus Cristo e o que o nosso Deus tinha planejado para nós. Obrigado, Nico, pela água, mas eu vou precisar desse paninho aqui. E que missão é essa? O Senhor Jesus Cristo estava cumprindo uma missão. E que missão era essa? Amigos, eu não posso continuar nesse nosso raciocínio sem te contar o que aconteceu antes. Sem te contar em que ponto estava o ser humano até aqui nessa missão que o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir. Nós devemos lembrar que lá no passado, quando Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança, Ele criou o homem com o propósito de adorá-lo e de estar com Ele, de ter comunhão com Deus. E Deus deu ao homem alguns mandamentos. Deus deu ao homem algumas coisas que ele deveria fazer e outras que não. E o homem, infelizmente, desobedeceu a Deus. O homem feriu a confiança de Deus. E quando a gente fala assim, parece ser bem raso. Quando a gente fala assim, parece ser bem... mas tudo bem, né? Tudo bem? Vamos tentar de novo. A verdade é que isso é bem mais profundo do que a gente imagina. É bem mais profundo do que a gente pode imaginar com a nossa mente humana incapaz de ir além do que está nesses textos bíblicos nos mostrando que a nossa relação com Deus foi quebrada. Nós devemos lembrar que o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador e sustentador da terra. Ele é o Criador e sustentador de todo o universo. Eu queria usar isso aqui justamente por isso. Eu quero trazer uma foto pequena, dar um zoom aqui para perto, para a gente entender isso, talvez uma simulaçãozinha aqui. Imagine que isso aqui é o universo. Esse topo aqui é o universo. Deus é o sustentador do universo. E essa pedrinha aqui somos nós. E nós estávamos aqui. E Deus nos sustentava. E sustentava todo o universo. Aí se você parar para pensar assim, se eu quebrei a minha relação com Deus, que é o sustentador do universo, eu deveria não mais existir. Eu deveria não mais estar presente. Se eu estou contido em Deus, se eu pertenço a Deus, se Ele me criou e colocou no seu universo que Ele criou e que Ele sustenta, uma vez que eu quebrei a minha relação com Ele, eu já não deveria mais existir. Eu deveria ser banido. Eu deveria ter sido extinto. Obrigado? Extinto. E aí, irmãos, mas não foi isso que aconteceu. Nós continuamos aqui. A história da humanidade continuou. E Deus deu ao homem, durante a história humana, agora a liberdade e a autonomia de escolher querer voltar para Ele ou não. Querer estar perto dele ou não. O homem tem, ao longo da história, e nós lemos lá no Velho Testamento, que homens conseguiram, através da fé, agradar a Deus. Porque eles decidiram nos seus corações voltar para a presença de Deus. Mas ao longo da história humana, nós vemos que quanto mais o tempo passou, quanto mais o tempo foi passando, mais o homem foi se distanciando de Deus. E essa palavra se distanciar de Deus também é complicada, porque se Deus é tudo, como que eu me distancio dele? Não tem como. Eu estou me distanciando da vontade de Deus. Eu estou ainda em Deus, porém eu estou contra a vontade dele. É até difícil de entender a grandeza do amor de Deus para conosco. Ele nos deixa estacionar nele. Ele nos deixa estar presente nele, mesmo estando contra a vontade dele. Porque uma vez que ele sustenta tudo, é ele que nos sustenta. Mesmo nas nossas mazelas, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos momentos mais terríveis da vida,
mesmo nas nossas decisões mais estúpidas que nós fazemos na vida. É Ele que nos sustentou, é Ele que nos deu vida, é Ele que nos deu a chance de mais uma vez voltar para Ele. E ao longo do tempo, não deu certo. Porque todas as vezes que nós tentávamos voltar para Ele, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele que fosse bom e que fosse suficiente para Ele falar assim: agora você está ok, pode vir de novo. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Então, irmãos, essa missão que o Jesus Cristo está cumprindo na sexta-feira, quando Ele se entrega, e Ele se entrega e morre por nós, é porque o nosso Deus é justo. E Ele exige que, quando há culpa, tem que ser paga. Quando existe culpa, a culpa tem que ser paga. E nós não tínhamos nem sequer condição de pagar a dívida que nós devíamos para Ele. Por isso Ele fez um plano perfeito. E ao enviar o seu Filho para cumprir esse papel, Ele nos traz de volta. Ele nos dá a opção, agora, de através de Cristo, nos chegar a Ele e nos apresentar a Ele. Porque agora Cristo abriu o caminho a Cristo, a Deus. O Filho de Deus, puro, sem erro, sem mácula, totalmente puro, Ele se entregou por nós naquele fim de semana, há mais de 2000 anos atrás, para nos dar o direito de chegar de novo na presença do Pai. Amém. E esse direito, ele está aberto até hoje. Então, no domingo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, ali começa uma nova esperança. Ali começa e reinaugura um caminho livre de acesso ao nosso Deus. E esse caminho está aberto, esse caminho está à disposição de todos aqueles que entendem que é necessário voltar para Deus. Depois da sua ressurreição, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por mais 40 dias, Ele esteve no meio dos seus discípulos. Ele esteve andando com os seus discípulos por mais 40 dias, por algumas aparições. Nós vemos isso nos evangelhos, e a última delas já está no livro de Atos. Nós vemos que o Senhor, por mais 40 dias, Ele esteve reafirmando, confirmando a fé dos seus discípulos, trazendo de volta aqueles que estavam assustados, reanimando a fé deles. E durante esses 40 dias, Ele vai reanimar os seus discípulos e dizer para eles: nossa, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu venci a morte. Calma, eu não falei? Calma, eu venci a morte, vai dar tudo certo. Vamos comigo agora para o texto de Mateus, Mateus 28. Mateus 28, versículo 16. Há nos evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, há aproximadamente 11 vezes que o Senhor Jesus Cristo reaparece depois da sua ressurreição. Essa que a gente vai ler aqui agora é a 8ª vez, de acordo com a ordem cronológica. O texto começa dizendo assim, versículo 16 do capítulo 28. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde ele, Jesus Cristo, lhes havia designado. Numa outra aparição prévia, ele tinha falado para eles assim: vai lá para a Galiléia, no monte tal, que eu vou encontrar com vocês lá. E aqui nesse versículo 16, é eles indo para lá. E quando o viram, quando chegaram lá, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, se aproximando, falou, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui nós já estamos diante de um Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo, que havia vencido a morte. Como eu disse, já era a sua 8ª aparição, confirmando que estava vivo. Nesse texto ele reafirma que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, irmãos e amigos, é diferente quando a gente lê esse texto, e é diferente quando a gente imagina o nosso cenário humano e esse cenário aqui que Cristo nos coloca diante desse texto. Toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro de uma vez que eu fui ensinar esse texto para o Isaac. O Isaac está aqui, tem 11 anos hoje, mas na época ele tinha uns 4, talvez. Nós morávamos ali onde mora o Wendel, onde mora o Mike. Por coincidência, eu morava no prédio que mora o Wendel. E o Wendel morava no prédio que mora o Isaac, o Mike, e a Marcela e a Melissa. E o Isaac tinha talvez 4 aninhos, e eu treinava ele, né? Pai de primeira viagem, treina os meninos, né? Treinava ele dentro d'água, quanto tempo ele ficava dentro d'água, aquele negócio, disse que ele era soldado. Ele tá vivo aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, eu dava missões para ele ia todo empolgado nas missões. E morar perto de parente é bom para pegar café, quando acaba, né? Pó de café, pó de açúcar e tal, né? Então, quando dava errado lá em casa, eu falava assim, Isaac, vai lá no tio Hélio, busca tal coisa. Eu botava no relógio aqui e tal. Vou ver quanto tempo você vai gastar para ir lá. Aí ele ia e voltava com 1 minuto e meio, tal, toda alegre, tal. E isso foi acontecendo, né? Isso foi várias vezes, ele ia e voltava, tal. Numa dessas eu queria ensinar esse texto para ele, e numa dessas que ele voltou, eu queria ensinar esse versículo para ele, porque para mim esse versículo aqui é a chave do conforto da igreja. É a chave do conforto daquele que entregam a sua vida para Cristo. Porque nas vezes que eu mandava ele ir, no máximo eu ficava olhando da janela. Quando ele virava a curvinha lá, o cabelinho até voando, correndo, eu não ia mais com ele. Ele ia sozinho. E dali para frente, né, Deus que cuida. Né? Mas ele voltava, graças a Deus, ele voltou. Mas o nosso Senhor Jesus, quando ele fala assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele fala assim, eu estou junto com vocês. Eu vou junto com vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos deu uma missão para ir, ele falou, aquele Espírito que eu prometi que eu ia vos dar, ele estará com vocês. Vocês não estão sozinhos. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Eu estarei contigo. Até a consumação dos séculos. O início da igreja, que a gente vai estudar nos próximos domingos, e essa virada de chave aqui que tem após a ressurreição de Cristo, é Jesus Cristo falando com a gente assim, olha, eu estou enviando vocês para os mais diversos lugares. Eu estou enviando vocês para as mais diversas situações. Mas nós estamos juntos. Eu estou indo junto. Eu vou estar contigo. O meu Espírito vai estar com vocês. Eu vou estar guiando vocês. E essa narrativa que a gente conta aqui domingo após domingo, dia após dia, todo esse plano que ele fez foi para chegar em 2026, ou em 2025, ou em 1990, resgatar a mim e resgatar a você. Ele tem capacitado homens e mulheres ao longo de anos. O Bob começou a falar sobre isso aqui ontem. Eu falei, ele está entrando nos meus negócios aí já. Ele tem capacitado homens e mulheres ao longo da história. E essa missão que ele deu para os seus 11 discípulos, essa missão foi passando de um para o outro. E o Espírito que habitava em Pedro, que habitou em Paulo, também habita em nós hoje. E essa missão que foi dada no início da igreja, ela continua indo avante, avante. Ele capacitou pessoas para divulgar essa mensagem. E que essa mensagem ultrapassasse os mares, ultrapassasse as fronteiras. Quando ele fala assim, e sereis minha testemunha em toda a Judéia, Galileia, Jerusalém. E essa mensagem foi passando adiante. Hoje, domingo, tem alguém pregando o Evangelho de Cristo lá na China. Tem alguém pregando o Evangelho de Cristo lá em Moscou. Tem alguém pregando o Evangelho de Cristo lá na Austrália. Tem alguém pregando lá no centro de Nova York. Tem alguém que pregou lá em Fernando de Torim. Tem alguém que pregou lá em Rondônia. Tem alguém que pregou em todos os lugares. A palavra de Cristo está sendo falada às vezes em 2 pessoas numa mesa com uma vela ligada.
Mas a palavra de Deus também está sendo divulgada num estádio com 90 mil pessoas. Quando uma pessoa que se entregou a Cristo abre a camisa e fala: eu pertenço a Jesus. Esse evangelho que tem caminhado por 2000 anos e nada o faz ajoelhar, nada o faz parar. Ele chega até você em 2026 com a mesma força, com a mesma graça, para te alcançar. Porque esse evangelho de Cristo Salvador, ele está aberto. Como eu comecei dizendo, ele chegou até hoje. As inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas. Esse evangelho, como o Bob falou ontem aqui, chegou aos nossos avós, aos nossos pais. Chegou até nós hoje. Chegou até nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns sábados atrás aqui, nós falamos sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Né? Que o semeador pegou a semente e saiu a semear. E essa semente cai em 4 lugares diferentes. Mas é a mesma semente. Ela cai em 4 terrenos diferentes. E esses terrenos, eles representam cada um de nós. A semente é a mesma, não se esqueça, a semente é a mesma. Ela cai em 4 terrenos diferentes. O que vai determinar como que essa semente vai brotar e vai ser aceita é como você vai ouvir essa mensagem. É como você vai receber esse evangelho de Cristo. A semente está sendo lançada. A semente está sendo plantada em vários corações. A semente está sendo exposta para várias pessoas. Como você a recebe, como você a trata, aí é uma decisão sua. Lembre-se, você ainda está em Deus. O nosso Deus, o sustentador do universo, Ele ainda está te sustentando. Ele ainda vai te sustentar até o final. Mas haverá um dia que esse Pai amoroso, Ele será juiz. Haverá um dia que esse Pai amoroso, Ele vai tirar o papel de Pai e vai colocar uma capa de juiz e vai julgar cada um de nós, conforme as nossas decisões aqui hoje. A graça de Cristo está aberta a cada um de nós. A mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, simbolizado nessa semente que está sendo lançada, está à disposição de cada um de nós. Amém. Cabe a cada um de nós como vamos receber, como vamos aceitar, como vamos encarar essa verdade. Eu disse a vocês que eu tinha 3 textos, então vamos para o terceiro. O terceiro texto está em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E vamos ler versículo 8 em diante. Aqui é a última aparição do nosso Senhor Jesus Cristo antes de ser levado ao céu, antes da sua ascensão. Logo após a sua morte, teve algumas aparições. Essa foi a última que ele foi antes de ir. E depois ele se apareceu de novo para Paulo, mas já é bem depois. Mas essa aqui foi a última que ele apareceu para os seus discípulos antes de ser assunto ao céu. E no versículo 8, antes de ir, a última coisa que ele fala é isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que olhais para cima, para as alturas? E este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como o viste subir. Ele voltará do mesmo modo que vocês viram ele subir. No versículo 4 desse mesmo texto, Jesus fala para os seus discípulos assim: fiquem em Jerusalém, fiquem aqui porque está vindo coisa boa aí. Ele reforça os seus discípulos a esperar mais um pouquinho. Espere aqui em Jerusalém, mais alguns dias. E no versículo 8 ele confirma isso, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está aqui mencionando um ato que vai acontecer no próximo capítulo do livro de Atos. E vocês serão minhas testemunhas.
aqui, em qualquer lugar do mundo. E daqui para frente, desse texto aqui para frente, nós não temos mais discípulos confusos. Nós não temos mais homens confusos. Nós não temos mais uma igreja confusa. Temos testemunhas convictas e sem qualquer dúvida. Temos testemunhas convictas e sem qualquer medo de abrir a boca e falar dessas verdades que ao longo dos anos têm mudado nações, têm mudado famílias, têm mudado vidas, têm transformado pessoas em todos os cantos da terra. Amém. Irmãos, a ressurreição de Cristo, que falamos no domingo passado, a ressurreição de Cristo foi o início de uma expansão da graça de Deus. Jesus dá aos seus seguidores aqui agora essa missão de continuar a expandir essa graça. E essa graça tem chegado até nós. Vai, anuncia esse perdão vindo de Deus. E você hoje está aqui, nesse momento, nesse local. É Deus te dando mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra, tomar suas decisões. É Deus colocando na sua frente, mais uma vez, a sua misericórdia. E falando, olha, eu tenho um plano perfeito aqui para você. Desde quando você errou a primeira vez, eu tenho um plano perfeito para você. Porque desde lá daquele início que vocês erraram, vocês têm tentado voltar para mim e não têm conseguido. Vocês têm tentado acertar e cada vez que você tenta acertar, você erra de novo. Você tem tentado, por sua conta própria, acertar e toda vez que você tenta, você erra. Então agora eu estou te apresentando o meu filho, o que eu tenho de melhor para você. O que eu tenho de melhor, eu estou te dando para que ele morra no seu lugar. E através da morte de Cristo, você possa agora ter paz comigo. É Deus falando. Cabe a você aceitar ou não. Cabe a você entender que você precisa ou não. Se você se acha innecessitado da graça de Deus, aí talvez você não precise. Mas se você se acha uma pessoa pecadora, que erra, que tem dificuldades no casamento, que tem dificuldades na vida social, que tem dificuldade com os filhos, que tem dificuldade com os pais, que erra a qualquer momento, a todo momento, assim como eu, assim como cada um de nós, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Amém. E Ele vai fazer de você um novo homem, uma nova pessoa. Eu peço perdão a vocês, eu falei que eu tinha 3 textos, mas eu não posso terminar sem ler mais um. Eu sei que o tempo já está um pouco avançado, eu não posso terminar sem ler mais um texto. Eu queria ler com vocês, Romanos, lá em Romanos. E aqui eu vou só ler e a gente vai por aqui terminar a nossa meditação nessa manhã. Romanos 10, versículo 9. Ele nos dá a receita de como esse processo acontece. Versículo 9 do capítulo 10 de Romanos diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Rico para com todos os que invocam. O versículo 13 termina dizendo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você pode me perguntar assim: salvo do quê? Salvo do quê? Eu vou ser salvo do quê? Salvo, primeiro, do domínio do pecado. O pecado hoje te acorrenta. Você talvez não está entendendo, mas o pecado hoje ele te acorrenta. Você está debaixo do domínio do pecado o tempo todo. E nós estávamos também. Todos nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Salvo disso. Salvo do domínio do pecado. Salvo
da escravidão imposta por Satanás. A nossa vida, nós somos escravos de Satanás. Até o dia que nós encontramos com Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos liberta. E mais uma coisa, terceiro ponto, e o mais principal, você estará sendo salvo da ira futura de Deus. Como eu disse, o dono do universo, ele pode simplesmente fazer assim com você, mas ele está te dando tempo. Mas um dia, esse Deus, justo juiz, ele vai chamar cada um de nós para conversar. E você tem um advogado para chegar perante Deus? Você tem um advogado para chegar perante o excelente juiz? Cristo, ele fala assim: eu sou o vosso advogado. Eu quero ser o seu advogado. O apóstolo João, o discípulo João, ele escreve assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai. Obrigado. Quem é? Cristo Jesus. Se você não contratar esse advogado, ele não vai te defender. Se você não chegar para ele e falar assim: me defende, eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua interferência na minha vida. O Senhor Jesus Cristo está disposto hoje a interceder por você junto a Deus. A interceder por você junto a Deus. Quando o justo juiz chegar para você e falar assim: você está condenado, ele vai falar assim: não, isso aí eu salvei. Esse aí creu. Esse aí creu no meu sacrifício, esse aí eu salvei. Esse aí é meu. Então você estará livre da condenação do juiz. Irmãos, eu espero que o que eu tenho falado aqui hoje seja apenas verdades bíblicas. Eu tenho feito uma oração nos últimos dias, e é até perigosa eu perder a voz, porque eu tenho pedido a Deus que, se eu for falar alguma coisa que não seja a vontade dele, que ele me cale. E eu tenho certeza que ele tem deixado eu falar apenas aquilo que é da vontade dele. Amém. E eu espero que você tenha entendido a mensagem tão simples do Evangelho. É tão simples que às vezes nós deixamos passar de lado. Porque parece que é até um conto, né? É muito simples, né? Não tem que fazer nada, só isso mesmo? É. Você tem que entregar a sua vida para Jesus e falar: eu não sou capaz de viver sozinho. Quando eu tento, eu erro de novo. O bem que eu tento fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, já fiz. Então, entregue a sua vida para Jesus, deixa Ele te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te guiar. Ele está disposto a te guiar. Ele está disposto a ir com você. Assim como Ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele só vai com você se você o convidar. Se você o convidar para fazer parte da sua caminhada. Se você não convidar, Ele não vai. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, que Deus, na sua infinita graça, conceda a cada um de vocês o privilégio de entender que você precisa de fazer um concerto com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo que estivemos aqui nessa manhã. Ó Pai, eu quero te entregar, ó Pai, nesse momento, cada vida que está aqui presente. Pai, cada pessoa que nos ouve nessa manhã, ó Pai, cada vida. Ó Pai, o Senhor conhece perfeitamente. Ó Pai, o Senhor conhece cada erro, cada dificuldade, cada mazela, cada, ó Pai, ponto negativo. Ó Pai, o Senhor é capaz de mudar cada um deles. O Senhor é capaz de tirar, ó Pai, esse coração mau, esse coração difícil, e dar um coração novo. Um coração igual ao teu. Ó Pai, a nossa oração é que a tua palavra, somente a tua palavra, através do seu Espírito Santo, venha estar incomodando a cada um aqui nessa manhã. Ó Pai, que cada vida, debaixo de cada joelho aqui presente, ó Pai, venha estar, ó Pai, se entregando ao Senhor. Ó Pai, venha estar, ó Pai, entendendo a necessidade de um concerto contigo, e que venha, ó Pai, estar em tempo oportuno, ó Pai, entendendo isso, e sermos juntos, ó Pai, companheiros de vida eterna. Amém. Nós te oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito. No nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
pouquinho mais de um ano, que um jovenzinho conhecido de muitos de nós aqui, numa quinta-feira à noite, 11h30 da noite, chovendo muito, saiu para levar um outro jovenzinho amigo dele, todos dois de apenas 17 anos de idade. E cruzando várias pistas depois de um sinal aberto, liberado para ir, uma senhora dirigindo uma SUV bem grande colidiu contra um BMW esportivo pequenininho deles. Esse menino, amigo nosso, nascido quase aqui na igreja, morreu na mesma hora. Seu amiguinho foi levado às pressas para o hospital, mas lá, tão logo chegou, foi declarado morto também. Querido, se você não tem certeza, se você tem dúvida, se você morrer hoje, nós não sabemos o que nos espera além dessas portas. Se você tem alguma dúvida de que você vai estar sempre com o Senhor, se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, esse é o presente mais caro e mais lindo que Deus nos deu. Custou tudo para Ele, mas para mim e para você é de graça. Tem gente querendo banir essa mensagem, jogá-la fora, desprezá-la. Eu não sei porquê. É a mensagem mais rica e mais linda que o William pregou aqui hoje. Não vai embora. Muitos me perguntam, como eu sei se eu preciso de Cristo? E a forma mais simples de você responder para si mesmo, eu tenho certeza para onde eu vou, se a morte me alcançar hoje. Se você não tem certeza, se você tem dúvidas, se você não sabe para onde você vai, Jesus Cristo quer que você saiba, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Não vai embora. Abrace alguém, chore com alguém, ore com alguém, diga: hoje eu entreguei minha vida para Jesus porque Ele me ama. Não importa quem eu seja, aonde eu tenha estado, não importa quem eu seja, quem eu sou, Ele me ama, Ele me quer para sempre com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo aqui nesta manhã, Pai. Por cada uma de nossas vidas, ó Pai. Pai, aqui nesta manhã. Primeiro dia dessa semana novinha, Senhor. Primeira parte desse dia. Escolhemos como prioridade em nossas vidas estar na Tua presença, Te adorar, Te louvar, endereçar a Ti, Senhor, essas canções, bem dizer o Teu nome, sentar e ouvir, Pai, que privilégio. Abençoa, Senhor, a vida do William, o tempo investido, a busca, a procura no meio de tantos afazeres, Pai. Mas nos trouxe essa porção tão abençoada, esse tempo tão abençoado na Tua palavra, Pai. Cada um de nós, Pai, e as famílias que aqui representamos, os amigos, o círculo de amizade, Pai, que esta boa impressão da Tua palavra nós possamos levar conosco, Pai. Abençoa, Pai, todos aqueles que precisam de cura física, cura emocional, restauração, Pai, de amizades, relacionamentos, necessidades, Pai, que só o Senhor conhece, famílias que precisam de harmonia, que precisam de desabrigar espírito de contenda, discórdia, desunião, mas que precisam, Senhor, receber e perceber no aconchego do lar a presença doce do Teu Santo Espírito sempre conosco. Que essa semana, Senhor, que começou hoje, seja toda diferente para cada um de nós. Que aqueles que ouviram a Tua palavra, Pai, possam ser cada um de nossos corações como essa terra boa, que recebe bem e que deixa crescer dentro de cada um de nós, Senhor, essa Tua santa palavra, Pai.
Salva vidas aqui nesta manhã, Senhor. Salva nossos amigos, salva nossos familiares, Senhor. Encontra no Senhor no dia a dia das nossas vidas. E faça uma obra, Senhor. Que nós todos possamos ser pessoas de fato conhecedoras, possuidores desta salvação tão linda, tão gratuita que o Senhor nos deu. Oramos agradecido, Pai, lembrado das responsabilidades que temos, dos desejos que temos. Os jovens que se reunirão na quarta-feira, Pai, que sejam todos animados, incentivados a aprender mais a Tua palavra. Está aqui para bendizer o Teu nome, Pai. Lembramos, Pai, da reunião de oração. Lembramos, Pai, de cada situação que a Tua igreja está comprometida com ela. Que cada um tenha o desejo, o gozo, a alegria de estar na Tua presença. Pai, e se o amanhã nos pertencer, mais do que querer, Pai, dá-nos que possamos viver para honrar e glorificar o Teu santo nome. Oração de agradecimento e de pedido a Ti fazemos não em nosso nome, não em méritos que erroneamente julgamos ter, mas fazemos no nome e méritos preciosos do nosso Salvador, o Senhor Jesus, e o Teu povo diz. Amém. Amém.